Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, sobre o processo de colonização da América Latina, tá? É um assunto que está aí no apostilado de vocês, faz parte dessa unidade, tá? Do módulo 2, unidade 1, primeira aula, ok? Então veja, para falar dos processos de independência, de colonização da América, nós temos que falar das grandes navegações. Então veja, as grandes navegações que ocorreram em especial em 2 países, ou em 3, Espanha, Portugal, Inglaterra em menor grau, França e Holanda. Nós temos que falar como que essas grandes navegações possibilitaram, em certa medida, a construção de rotas comerciais. Tá? Então veja, nesses países vigorava a ideia do mercantilismo, e a partir do mercantilismo, esses países buscaram expandir o seu comércio e foram à procura principalmente de ouro, prata e metais preciosos de modo geral. Então, nessa possibilidade, eles abriram rotas comerciais, principalmente com o Oriente, com a África e, a posteriori, com a América, principalmente a América do Sul, que nós consideramos aí a nossa América Latina. E se destacam aí na América do Sul 2 países, que é a Espanha, por um lado, e os portugueses, por outro, que inauguram esse processo além-mar, tá? Então, nesse mapa aqui, você observa um dos primeiros registros cartográficos feito pelo português Lopo Homem acerca do Brasil, acerca das terras brasileiras. Então, foi nesse período que os portugueses encontram o Brasil, encontram os povos originários, e a partir daí começa um processo de colonização. As grandes navegações inicia aí um processo de colonização nas Américas, em especial no Brasil, que passa a compor aí a agenda do comércio português. Então veja, Portugal e Espanha sempre foram pioneiros na arte de navegar, e essas navegações geravam a construção de rotas comerciais. E essas rotas comerciais, além-mar, vieram parar aqui nas terras que hoje nós conhecemos e denominamos como América Latina. Então, de um lado, os portugueses chegaram nas terras que hoje nós chamamos de nação brasileira, de Brasil. E os espanhóis colonizaram o outro restante da América Latina, países como Argentina, Chile, Peru, Equador, Venezuela, Colômbia, Bolívia. Então ficou a cargo dos espanhóis esse processo de colonização do restante da América Latina, tá? Então nesse mapa você encontra um primeiro registro, desse processo que nós conhecemos como colonização ou início da colonização em terras brasileiras, tá bom? Cristóvão Colombo chega aqui na América por volta de 1492, a partir de uma viagem exploratória e a busca por conquistas. E essas conquistas estabelecem aí a construção de colônias, de assentamentos nas terras que a gente considera hoje o continente americano. Tá? Então, Cristóvão Colombo meio que inaugura o processo de colonização na América Latina, tá? Então veja, Cristóvão Colombo, quem foi, essa figura que tanto se fala nos livros didáticos, que volta e meia está aí nas matérias e conteúdos de história, tá? Cristóvão Colombo foi um navegador genovês, e ele ficou especialista na arte de navegar e explorar regiões, tá? Então ele era um explorador. Então ele organizou inúmeras viagens na tentativa de abrir rotas comerciais, principalmente no Oceano Atlântico,
tá? Então ele organiza essas viagens no intuito de trazer mercadorias para a Europa, lembrando que a Europa vive, né, um sistema econômico no qual nós chamamos de mercantilismo. E a viagem mais famosa dele, com certeza, foi a chegada às Américas em 1492. Foi aí que ele entra para os livros didáticos, né? Tanto ele como Pedro Álvares Cabral, que mais tarde vai chegar aqui em terras brasileiras. Tá aí, né, a famosa embarcação de Santa Maria, desenhada, tanto a embarcação de Santa Maria, Pinta e Ninha, são embarcações, né, nomeadas por Cristóvão Colombo e que chegaram à América aqui através das grandes navegações. Então isso aqui é um ponto importante, tá? Porque as colonizações permitiram a exploração da Europa em terras latino-americanas. Então o processo de exploração começou a partir da vinda dos portugueses, dos espanhóis para terras latino-americanas. E a figura do Cristóvão Colombo marca e inaugura esse processo que nós estamos estudando na nossa aula de hoje, ok? Então observem, isso aqui é importante, tá? Porque é a partir das colonizações que essas nações europeias são potencializadas. Em certa medida, vão ficar ricas, vão se enriquecer, né? Por quê? Porque elas vão explorar de forma desenfreada recursos naturais, expandir o seu poder e disseminar a sua cultura e religião. Isso aqui é importante, tá? Porque houve uma colonização cultural. Houve uma colonização cultural também, né? Quer dizer, a chegada dos portugueses, dos espanhóis, significou também a chegada da Igreja Católica, a chegada dos valores católicos cristãos, e a partir daí um processo de colonização cultural e religiosa sobre os povos originários, os povos que já viviam na América, né, que hoje chamamos também de povos indígenas. Então começou também um processo de colonização cultural, processo de colonização cultural e de violência cultural também, porque deixa eu voltar aqui, parte da cultura indígena foi sendo devastada, ok? Parte da cultura indígena foi sendo devastada. Então veja, a colonização na América permitiu aí, né, uma violência sobre as comunidades indígenas, africanas, e uma relação entre as comunidades indígenas e africanas sobre as comunidades europeias. Houve uma imposição de um sistema de governo e leis da Europa para o restante da América, tá, gente? Uma imposição. Porém, uma resistência por parte dos povos originários que gerou tensões e conflitos. Tensões e conflitos, né? Que supriram aí estruturas sociais, estruturas econômicas e culturais dos povos originários, tá? Em síntese, né, a colonização, principalmente o início da colonização, que foi um início violento, não respeitou a cultura, a forma de vida dos povos que aqui viviam, que chamamos de povos indígenas ou povos originários. Tá? Então, eles não respeitaram, ok? Então, por não respeitar, houve uma violência física, de extermínio mesmo dos povos indígenas e uma violência simbólica, né, de retirada, de supressão da sua cultura, imposição da cultura europeia para com as comunidades indígenas, tá? Nessa imagem mostra a chegada, né? Essa imagem é interessante porque mostra esse momento da chegada dos europeus, principalmente portugueses e espanhóis, em terras latino-americanas. Ok? Então veja, a colonização resultou em implicações econômicas, ou seja, um processo de exploração das riquezas naturais,
da América e do Brasil, e a utilização de mão de obra escrava. Num primeiro momento, uma mão de obra escrava indígena. Depois, uma mão de obra escrava oriunda da África. A escravidão brasileira utilizou muita mão de obra africana para o trabalho escravizado. O que é triste, é um período triste da história do Brasil, a escravidão. Em outro momento a gente pode aprofundar nessas questões. Está aí, né, a imposição cultural, né, religiosa dos europeus sobre os povos originários, sobre as populações indígenas, e a partir daí a intensificação da colonização aqui na América. Tá bom? Na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho sobre as resistências indígenas nesse processo, em especial no passado e no presente, tá? Vamos estudar as resistências indígenas no passado, nesse período que os colonizadores chegam, e no presente, porque até hoje as comunidades indígenas sofrem com questões de violência, de restrição de direitos, entre outras questões, tá bom? Encontro vocês na próxima aula. Valeu!